E eu sei que você está nessa caminhada com ele há muito tempo, né? Vocês estão assim, caminhando assim juntinhos, e ele está te sustentando há muito tempo. Eu percebo isso do que eu já conheço de você há algum tempo, né? E como que eu percebo isso? Percebo como você atua na tua vida e também como você atua em relação às pessoas, né? Como você atua auxiliando as pessoas de uma forma silenciosa e também íntima, auxiliando muita gente sem fazer propaganda disso, tá? Como uma observadora, eu vou dizer isso, tá? Porque você não é do tipo que faz propaganda, mas você auxilia. E eu acho isso muito bonito, tá? Você não faz propaganda, mas você auxilia de uma forma silenciosa. E as pessoas não veem isso em você. Pouca gente sabe disso. Então, eu percebo que você faz uma caminhada com ele de uma forma silenciosa. E você procura levar isso nos seus ensinamentos com as ferramentas que você cria, no propósito das tuas ferramentas, né? Inclusive, quando você encerra cada ferramenta sua que você coloca o pulsa na rede, você entrega esse amor para a humanidade. Isso é muito forte, é muito bonito e tem um propósito maior. Então, só ali, o teu trabalho, ele já tem um propósito muito grande, né? Que talvez poucas pessoas percebam e entendam a grandiosidade disso. Mas não quero falar desse aí, tá? Fora esse propósito aí, que eu já sei, que eu já conheço há bastante tempo, eu gostaria que você me falasse do, do teu outro propósito, de um outro propósito que você tenha hoje. Um propósito mais rápido, sabe? Teu propósito hoje, mais imediato. Sem esse Mais, propósito. mais imediato, tipo Um assim, propósito. planos, tipo assim, meus É, planos. teus planos agora, mais imediatos, assim. O meu Isso. propósito, assim, atualmente, que eu posso dizer qual que é o meu propósito atual, é fazer o ancoramento do Portal Aurora, que é essa ferramenta que eu estou desenvolvendo, vamos assim dizer. Então, ela está no processo de criação, já passou da metade, lógico, já tem uma parte pronta, mas agora eu estou desenvolvendo essa segunda parte desse projeto. Então, é uma Uhum. ferramenta que já está disponível, mas ela ainda está em construção. E respondendo até a primeira pergunta que você me fez, como é que é esse processo da criação? Olha, um processo de criação de uma ferramenta é exatamente isso, eu ir construindo ela aos poucos, juntando essas pessoas, buscando essas energias, essas informações, e construindo esse saber e fortalecendo essa egrégora para poder ter uma ferramenta, vamos assim dizer, efetiva. Então, é um modo também que eu utilizo na construção. Então, meu propósito agora, no momento, é fazer esse ancoramento do Portal Aurora, que foi para isso que eu vim no Brasil, e é para isso que eu estou aqui, e eu vou ficar aqui até terminar essa parte. Depois eu decido o que eu vou fazer e para onde eu vou. Então, meu propósito, assim, agora, principal, está sendo esse, dizendo assim, como missão desse ano. Uhum. Esse é o teu propósito imediato, então. Eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas Isso, o teu propósito imediato é esse, então. O ancoramento. E por que que você veio para o Brasil para fazer esse ancoramento? porque eu sou brasileira. Ah, Embora eu seja também portuguesa e morar na Europa, eu sou uhum, brasileira. E eu nasci aqui. E aqui estão as minhas raízes. Aqui está a minha família. Aqui estão as minhas bases, aqui estão meus primeiros mestres, aqui estão, geograficamente falando, os lugares por onde eu comecei esse trabalho. Então, ele tinha que seguir esse mesmo percurso. É como se eu fosse voltando às raízes para
ver como é que ficou quando eu estive da última vez, o que mudou da última vez, revendo cada um desses processos e plantando essa nova semente. Quer dizer, esse é o processo do projeto Portal Aurora. Vim ancorar essas sementes no solo da onde eu fico. Tá, No princípio, tá é bom. isso. Então, agora eu vou, já que estamos falando de Portal Aurora, eu vou aprofundar esse assunto. Entrou no assunto, né? Agora, já que tu veio para esse lado, vamos aí, né? Vou pegar esse ganchinho, porque assim, o Portal Aurora, ele tem a ver com a árvore da vida, né? Com as raízes, com a alquimia. Então, tu pode dar uma palhinha para gente aí, né? Porque você veio buscar aqui as suas raízes para o ancoramento do Portal Aurora, que fala da árvore da vida. Então, já que você buscou as suas raízes para o ancoramento dela, então dá uma palhinha para gente sobre isso. Então, assim como o portal de Sirius, que chegou para mim como uma ferramenta desafiadora, porque muitos dos conceitos que se apareciam ali para ser desenhados, eu não tinha conhecimento, eu não tinha conhecimento nenhum de astrologia, não tinha conhecimento sobre muitas coisas que tem lá, não tinha mesmo. Mas elas chegaram, e eu tive que buscar conhecimento para poder dar fundamento. A coisa aconteceu com o Portal Aurora. Quando eu desenhei o Portal Aurora ele surgiu num dia eu não sei se eu vou lembrar a data, foi um ancoramento que nós fizemos de uma mesa psionica universal, de uma MPU, foi da Mestra Nada, se eu não me engano, foi do Raio Rubi, foi. Raio Isso Rubi é Dourado, pequena, mestra nada. Tá. foi no dia que eu fiz esse ancoramento, que foi quando nós fizemos da MPU, e quando eu fiz o ancoramento ali da mesa rosa, com o Portal de Sirius também. Então, foi um dia bem mágico, foi um ritual bem bacana que nós fizemos. E, se eu não me engano, foi em novembro. Se eu não me engano, eu sempre costumo fazer dentro das datas triplas, né? Se eu não me engano, foi em novembro. E durante esses rituais que nós fazemos, então, monto aquele portal, coloco as MPUs, coloco os elementos. Então, uma coisa a gente está aqui no online, outra coisa é o que acontece ali no tapete, ali, que a gente abre todas as ferramentas, né? E quando eu terminou o trabalho e tal, e ao longo do momento eu fui lá desmontar e arrumar aquilo novamente. E cada ferramenta que eu puxava, assim, da LPU, cada cristal que eu puxava, eu via como se viesse, assim, como se fosse um feixe de luz rosa junto. E ele ia fazendo esse movimento, assim, eu puxava outra, e assim. Então, aquilo começou a se formar na minha frente como se fossem canos, condutos de luz. E tinha uma luz rosa, mas é um rosa brilhante, não é, é um rosa purpurina, não é um rosa forte, não é uma coisa assim, eu não sei nem explicar, era um tom assim de um rosa bem, e aquilo era como se fossem tubos que iam saindo, conforme eu tirava as ferramentas, saíam aqueles tubos, fazendo aqueles feixes de luz, e aquilo foi formando um desenho como se fosse, parecido, como se fosse, assim, não como a arvorezinha que a gente vê agora, mas se fosse como se fosse assim, uma cachoeira, assim, com várias ondas, assim. E aquilo projetado em 2D fica aparecendo ali essa árvore que é que nós temos ali como portal Aurora, com esses dois lados. Então, é uma projeção dessa imagem ali em 2D, então aparece essa árvore. Eis que, com essa condição, quando eu vi que isso era uma árvore, ou se parecia com uma árvore, tinha essa imagem, eu tive que procurar o quê? Estudar sobre a árvore da vida. Aí tive que ir lá fazer um curso sobre a Cabala, óbvio, que é o princípio de tudo, de onde tudo vem, de onde tudo começa. Então, fui lá passar esse tempo também. O ano passado, eu estava fazendo um curso intensivo, fiz uma formação em Cabala, exatamente para poder ter um pouco de conhecimento, um básico que seja, para poder segurar uma estrutura dessa que estava chegando nas minhas mãos. Eu preciso saber um pouco mais sobre isso. Aí escolhi uma escola que chama Alquimia das Artes, fiz com o Yuri Monicelli, curso é maravilhoso, o cara é fantástico. Então, fiz esse curso com ele, que me fez entender muitas coisas da minha própria ferramenta, entende? Então,
É por isso que no curso eu não me proponho a ensinar Cabala, porque não é o meu foco. E sim, fui fazer isso porque para entender a estrutura do trabalho que eu recebi para poder manifestar isso, né? Porque a gente não é só você pôr um desenho lá e falar se vira com isso é isso não, o que tem por trás disso? Como funciona, né? Toda uma história, um símbolo carrega muita informação. E antes de você utilizar ele, você tem que conhecê-lo bastante, para que você use ele com sabedoria, na verdade, ainda mais se tratando do que a gente fala de uma árvore da vida. Veja bem que é todo o nosso princípio, né? Aham. Que lindo isso, nossa. Então, chegando o portal Aurora, né? Com toda essa sabedoria da Cabala e esse ancoramento vindo aí com você. Que ainda não está terminado, né, Regia? Não, não, estou no processo ainda de ancoramento.